Márcio Tigieri, estamos aqui mais uma vez para estar trazendo um conteúdo de qualidade, uma informação. Enquanto o nosso convidado dessa noite não chega, vamos fazer o nosso merchan, né? Hoje o nosso tema é como um produto diferenciado e marketing agregam um valor em um produto. Mas para falar em produto, por falar em qualidade, eu quero fazer um marketing aqui sobre o Café Tchak. O Café Tchak é um produto de qualidade vindo de uma família de produtores que estão buscando cada vez mais oferecer a todos vocês um café de qualidade orgânica e que com selos de certificação. Nada mais é do que isso, um produto diferenciado e com marketing diferenciado. Então esse é o nosso tema dessa noite e que a gente vai estar trabalhando com vocês, com o nosso convidado, né? Hoje nós vamos estar entrevistando Cassiano Decker, né? Ele é engenheiro agrônomo, podcaster e que é de Santa Catarina. É um prazer estar recebendo você, Cassiano, para que a gente possa estar iniciando a nossa live de hoje. E espero que todos vocês, no final, possam mandar perguntas, possam participar e enriquecer cada vez mais o trabalho que a gente está desenvolvendo. Não se esqueçam de nos seguir, né, no Instagram, Facebook e também no YouTube. O nosso canal no YouTube é Márcio Tigieri. Todo dia tem uma novidade, um podcast, assuntos relevantes para você que é empresário, possa estar desenvolvendo sua estratégia empresarial, né? É isso aí, nós vamos receber agora Cassiano Decker. Estamos conectando. Estão me vendo aí? Ainda não, Cassiano. Se você está nos ouvindo? Estou ouvindo, só não está aparecendo imagem. É. Deixa eu ver aqui. Agora sim, Cassiano. Boa noite. Tá me ouvindo, Cassiano? Agora acho que foi. Agora foi. Só fazer uma correção. Só fazer uma correção. Sou do Rio Grande do Sul, não de Santa Catarina. Somos quase na Santa Catarina, mas ali no noroeste do Rio Grande do Sul. Ah, que coisa boa. Uma terra boa. Oh. Eu trabalhei, desenvolvi vários trabalhos aí no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Um abraço pro pessoal da Salton, né? É uma satisfação estar com você, Cassiano. Muito obrigado de ter recebido o nosso convite, né? E para a gente começar, fala um pouquinho. Quem é Cassiano? Bom, sou engenheiro agrônomo, também sou formado em técnica agropecuária, já trabalhei aí alguns anos, principalmente com a parte de assistência técnica para produtores de leite, e principalmente no último ano e meio aí, vamos dizer, começo de 2019, começamos o projeto AgroDepende, que é um podcast, né, que visa trazer informações para o pessoal aí, trazendo outros profissionais da área para a gente conversar, a fim de conseguir informar tanto produtores como também técnicos, enfim, e também tentar trazer a visão do agro em si para o pessoal da cidade, tirar essa demonização, vamos dizer assim, que o pessoal acaba fazendo de uma área tão importante para o Brasil, que é o agronegócio, né? Dos principais cadeias, vamos dizer assim, né? Que emprega
dá para se dizer mais que a metade do Brasil, se a gente vai pegar antes, dentro e fora da porteira, né? E que é o que está movimentando o PIB, segurando o nosso PIB ainda para não estar mais baixo do que já está, né? Então, a ideia o agro, ele, nas piores crises que o nosso país, né, juntamente com o pessoal aí do Sul, sempre carregou nas costas, né? A gente com tem certeza. esse bairrismo, principalmente, mas por que agro depende? A ideia surgiu, a gente começou a questão do podcast, né? Como a gente via que tinha poucos podcasts do agro, tinha um ou dois na época que a gente tinha olhado e era difícil encontrar, de certa forma, e surgiu a ideia de fazer um. Como eu e o Eduardo, que fomos quem iniciamos, né? Ouvia bastante podcast, ouvia audiobooks também, daí começamos com a ideia e depois chamamos mais dois colegas nossos, o Douglas Taborda e o Fabiano Soltis, que hoje integram também o AgroDepende. E o nome AgroDepende é porque, basicamente, dentro do agronegócio tudo depende, né? Não dá nada correto, certinho, tudo depende dentro do agro, e também que todo mundo acaba dependendo do agro de alguma forma. Então, tem essas duas conotações, né? Tanto porque dentro do agro tudo depende e do agro todos dependem. Eu até amenizei um pouco a pergunta, porque meu filho faz agronomia, né? Aí ele falou assim, pô pai, você tem que fazer essa pergunta para ele lá, porque tudo depende. Né? Então, é uma linguagem agronômica. É o que mais é utilizado dentro do curso, né? Então, eu acho assim que é nesse clima mesmo que a gente vai conduzir nosso bate-papo, né? Porque onde todo mundo tem uma conexão, né? O Brasil respira água, tá certo? Mas a gente percebe que a gente às vezes falha lá fora, né? O mês passado a gente fez uma live junto com o Zé Maria Tejon, não sei se você já ouviu falar dele, né? É uma celebridade nessa área de marketing, né? E ele acha assim que nós temos que ter políticas mais claras, tanto governamentais como setoriais, para que tudo custa e ninguém faz propaganda gratuita, né? Então nós precisamos ter uma política que banque lá fora e banque também para o consumidor final, né? Essa questão do comercial. Isso também não é uma vergonha, né? A gente pagar. Porque se a gente também não valorizar e fazer a nossa política tanto no exterior como aqui internamente, no nosso país, internamente, a gente se torna mais fraco, né? Qual a sua opinião sobre isso, Cristiano? Eu vejo que isso, hoje, já que vamos pegar, as nossas plantações são as mais tecnológicas, vamos dizer assim, do mundo, né? Nós temos uma tecnologia de ponta muito empregado lá na ponta. Claro que tem muito ainda a melhorar, mas ainda a gente já tem uma melhora de tecnologia no campo muito grande. Porém, como eu havia comentado, a visão do agro em si, brasileiro, é de desmatador, de matador de índio, vamos dizer, contra o meio ambiente, e a gente sabe que o agro brasileiro, muito pelo contrário, né? Hoje tu pega estudos sendo realizados pela Embrapa, por exemplo, esse último que saiu, se eu não me engano, 27% da área preservada do país estão dentro de reservas legais, dentro das propriedades rurais, que são áreas que poderiam ser abertas, vamos dizer assim, né, para fazer produção, e o agricultor está preservando. Então a gente vai analisar dentro do cenário mundial, o agronegócio no Brasil ele é um dos que mais preserva, né? Junto com toda a questão de aumento de produção e por aí vai, por causa que isso também, quanto mais consegue aumentar a produtividade dentro do hectare, menos precisa desmatar, porque a demanda continua aumentando. Então tu tem maior necessidade de continuar produzindo. É uma coisa muito importante, né? Porque, por exemplo, vamos pegar isso que você falou juntamente com o relatório do CAR, o produtor brasileiro ele tem uma Amazônia e meia na mão já sob sua guarda. Então a importância do marketing é pegar dados como esse e fazer na França um marketing lá para que as pessoas mudem essa concepção, né? Não venha a pedra em cima, né? Você concorda com isso?
Concordo. Eu vejo de uma forma diferente também que assim, o problema do Brasil ter desmatado agora, nos últimos 20 anos, uma grande parte do Cerrado, que a gente vai pegar, maior aumento de área do Cerrado, foi ali em 90, 2000, né, até final de 2000, até início de 2008 ali, que teve aquela nova não é lei, mas teve nova questão ambiental, agora me fugiu o termo. Ali foi o que mais aumentou, no caso, o desmatamento, né? Porém, se a gente vai analisar... Isso. Porém, se a gente vai analisar nos outros países, que nem Estados Unidos, os países da Europa em si, eles tinham desmatado 100 anos atrás. Tu vai pegar a questão, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, eles não têm muita área preservada. Eles têm os parques nacionais, mas os parques nacionais deles não é uma mínima parte do que nós temos preservado no Brasil. Então tem toda essa parte que acaba, tipo assim, não, agora o Brasil tá desmatando, então vamos jogar nas costas deles, né, que eles estão desmatando agora, e vamos nos esgueirar aqui pelo canto, mesmo que a gente tenha muito menos área preservada do que eles, e mesmo que a gente não cuide tão bem do meio ambiente como eles, né? Porque se a gente vai pegar a lei brasileira ambiental, ela é uma das mais completas, vamos dizer, e mais rigorosas do mundo, né? Ela é exemplo para todos os outros países do mundo. Então isso muitas vezes é esquecido, né? Pra você ter uma ideia, nós temos na esfera federal, estadual e municipal mais de 3.500 leis, certo? Só no âmbito ambiental, né? Que ambiental. O produtor ele tem que seguir, né? Uma questão, uma filosofia de primeiro mundo, implementada no país igual o nosso, né, que se torna hoje continente quase. Está começando a virar alto, porque está começando o período de estiagem, né, e aí começa toda aquela questão que a gente viu a história ano passado, né. Então é justamente por isso que nós estamos conversando aqui, que é o marketing que a gente deixa de lado, para que a gente tenha que mostrar para todos, né? Porque eles acham que lá fora, a visão do Brasil, é um país que só tem índio aqui, né? Sim. Não é bem isso. Né? Aí que está um grande problema, né? A gente, querendo ou não, foi colonizado, vamos dizer assim, nós somos os colonizadores, na verdade, mas foi colonizado e sempre foi um país atrasado, entre parênteses, vamos dizer assim, que foi utilizado só foi utilizado e não foi desenvolvido tanta coisa. E agora a gente está chegando num ponto onde a importância do Brasil para o mundo ela é determinante, tanto por causa da produção de alimento, como também novas tecnologias que estão sendo geradas, toda a parte ambiental, que querendo ou não, a Amazônia é legal que a gente tem. O pessoal fala, os agricultores querem destruir a Amazônia. Se destruir a Amazônia, acabou a chuva no Cerrado. Os maiores produtores, vamos dizer, de soja, milho, algodão, estão no Cerrado, porque eles vão tirar toda essa água que está vindo. Então, se tu tirar realmente a Amazônia, tu acaba tirando toda a chuva que tu consegue manter, toda a tua lavoura, vamos dizer, no Cerrado, toda a área que foi aberta. Então, você torna uma falácia de novo. E a gente tinha conversado com o Chico até comentou, o Chico Graziano, Chico até comentou que o problema no Brasil não é a questão de novas áreas agricultáveis que estão sendo abertas. O problema é imobiliário, né? O pessoal não tem uma demarcação correta das terras, o pessoal vai lá, abre mato, bota uns gado perdido em cima, vamos dizer assim, só para dizer que estão utilizando. Então tu vai analisar, não é a questão de aumento de área para a produção real, né? Até porque a área de pecuária que a gente tem é gigantesca e a produção é lá embaixo, então tem muitas áreas para ser utilizadas da pecuária para a questão da agricultura, né? E as duas conseguem aumentar sem aumento de área. Inclusive a Karina está passando aí pra gente que lá nos Estados Unidos praticamente não existe isso, né? Quase todas as áreas são agriculturáveis, né? Exatamente. E raramente um rio chega na totalidade no oceano, né? Porque eles aproveitam 100%, né, da água, porque eles acham que é um desperdício jogar água potável, sendo que pode ser utilizado nas lavouras, pode ser utilizado em toda essa questão, né? Mas como que começou essa tua carreira de podcast? Como eu tinha comentado no início,
Basicamente, o pessoal sempre comenta que quem faz podcast é porque ouve muito podcast que começa, né? E daí dá vontade de começar a fazer, de tanto que tu ouve, tem vontade de fazer um também. Daí resolvemos utilizar... Como? É mais ou menos o que acontece com a gente, né? Junto essa questão toda que veio com a pandemia, a gente querer passar um conteúdo e passar algo também, né? Acaba movendo a gente, né, a levar esses conteúdos diferenciados. E muitas vezes eu, por exemplo, eu viajo muito e acabo ficando naquele carro, às vezes não pega a rádio, aí eu ponho o podcast, a viagem passa rapidinho, a viagem de avião passa rapidinho, e a gente aproveita e consome um conteúdo, né? Essa é a ideia principal, dá pra você dizer, do podcast, né? De tu conseguir ouvir um conteúdo enquanto tu tá fazendo outras coisas que tu não precisa ficar atenção, tipo, vou andar de bicicleta, vou lavar uma louça, vou dirigir o carro. Claro, tu vai ter atenção, mas não é aquela atenção plena, né? Tu tem como colocar uma música e ter um plano de fundo, ou um podcast, no caso, que tu vai conseguir se informar. E muitas vezes, antes de tu botar uma música, como nós, no caso, a gente dirigia muito, fazia vários quilômetros aí, que nem tu comenta também, viajava muito. Por dia, tu botava lá e tu ouvia 1, 2, 3 podcasts por dia, e tu consegue aprender, né? Porque se tu pegar 2 minutos daquela 1 hora que tu ouviu, tu já ganhou alguma coisa. É melhor do que botar só aquela playlist que sempre tu vai ouvindo. E claro, que nem tu comenta... A Karina é fã, ela falou que 100% tá assistindo, né? Essa é uma das nossas... Tá certo. É o seguinte, então nós já falamos um pouquinho do marco institucional, que o Brasil precisa ter políticas, né, governamentais que possam levar lá fora o conteúdo do potencial do nosso agronegócio, tirando essa questão de que o agro é responsável por desmatamento, que o agro é responsável por trabalho escravo e ter uma roupagem do dinamismo que é o nosso agronegócio, né? Então a gente já tocou num ponto que é fundamental. Então, liderança para o nosso agro é fundamental, né? Para a gente poder ajeitar isso e dar o poder que nós precisamos ter no campo. A segunda coisa depende mais do produtor, né? Porque eu noto por todas as áreas, tanto no sul, sudeste, norte, o produtor brasileiro tem como o principal o dinamismo e a produtividade. Então ele domina muito bem da porteira para dentro, né? Isso. Agora, aquilo que faz ganhar dinheiro, que é da porteira para fora, a gente nota uma insegurança, né? Sim. Não é isso? Você tem essa percepção também que esse marketing precisa ser melhorado? Tu consegue analisar bem que, basicamente, a maior parte da agricultura nossa é de produção de bens primários, né? A grão de soja, grão de milho, alguma coisa do gênero. O Brasil, infelizmente, nunca teve um investimento muito alto com a questão da transformação, vamos dizer assim, desses bens primários. Tu vai analisar aqui no Rio Grande do Sul, ainda tem um pouco mais disso, aí em Minas também, acredito, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, alguns estados assim, já que agricultores um pouco menor, que nem tu vai pegar na Serra Gaúcha, que nem tu comentou, tem um pouco mais disso, de pegar um produto agrícola, né, transformar ele, que nem no caso, transformar num vinho, botar um nome, fazer uma marca, fazer um lobby por trás de toda essa questão do produto criado, para tu aumentar a questão do valor pago por ele, né? Então tu tem um produto de alta qualidade, mas muitas vezes o teu consumidor que teria como pagar por esse produto de um pouco mais alta qualidade não vai saber que tu tem ele para vender, ou não está chegando no mercado, por exemplo, uma venda, alguma coisa. Então acredito que temos muito a melhorar ainda, né? O Rio Grande do Sul ainda tem, que nem eu comentei, alguma coisa de queijos, a questão de vinhos. Está entrando também a parte de carne, muito forte, principalmente carne de gado, né? Pelo fato daqui ter gados europeus, né? Que é uma carne um pouco diferenciada. Então tem algumas coisas que estão entrando nessa questão. Só que ainda tem muito a ser desenvolvido, né? Falta muito essa cultura regional, vamos dizer, ser colocada em prática
e ser colocada como algo de vendas mesmo, né? É uma coisa que eu aprendi muito aí no Rio Grande do Sul na época. Eu praticamente fiquei 5 anos aí fazendo um trabalho de certificação Fair Trade na vinícola Salton, né? Foi que esse valor agregado que você falou, eu acho que foi fundamental, porque há alguns anos atrás o vinho brasileiro era tido como vinagre, praticamente, né? Não se via falar em espumante, então, né? Hoje o vinho e os espumantes são os melhores do mundo, né? Então, premiados mundialmente. Né? Então tem muito a ver com a garra do pessoal do Sul aí. Um abraço a todos vocês, né? Principalmente o pessoal da Serra Gaúcha lá, as vinícolas, né? As produções que são feitas, né? E que realmente essa agregação de valor pode ser feita de modo institucional por uma empresa ou por uma cooperativa também que possa estar lançando esses produtos de valor agregado, que possa estar transferindo essa renda para os produtores que fazem parte dela, né? Sim. Mas o primeiro passo, né, hoje a gente está vendo, né, como que está mudando essa questão, né, do marketing, né, lidar com essa questão da tecnologia. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo live quase todos os dias, passando conhecimento. Durante essa pandemia tem muita gente chorando, mas tem muita gente ganhando dinheiro, porque é sobre ser rápido e sobre levar essa informação para o consumidor final. Ou seja, tem cafeterias que conseguiram migrar rapidamente para o delivery, né? Então, hoje também o agro ele tem que usar as redes sociais também como um fator diferencial. Qual que é a sua percepção nesse sentido, Cassiano? Eu vejo que essa questão, que nem tu comenta, nesse momento de pandemia agora, ter dado uma parada, vamos dizer assim, pode ser boa e pode ser ruim. A questão da exportação de produtos primários, vamos dizer assim, ela continuou sendo feita, o soja continuou sendo, até aumentou a quantidade de exportações realizadas no Brasil. Então esse período não está sendo afetado. Porém, tu vai pegar os outros produtores, que nem produtores de hortaliças e coisas, esses estão sendo um pouco mais afetados, o pessoal que fazia feira. Porém, daí entra essa parte que tu comenta. Se tu tem uma cooperativa, que tu tem uma integração desses produtores, ou tu tem um produtor um pouco maior que tem a possibilidade, a expertise de criar alguma coisa, quem sabe entre alguns negócios novos aí. Que nem a questão de tu entregar uma cesta com alguns produtos agrícolas, né, sendo orgânicos ou não, isso depende. Eles fazem pedido pelo WhatsApp. Tem tantos aplicativos hoje, fazer tipo um delivery mesmo, é uma possibilidade muitas vezes para produtores pequenos que estão perto dos grandes centros. Né? Tem o iFood, a gente ter alguma coisa linkado ao pequeno produtor, aquele pequeno produtor de economia familiar, que vai poder fazer um pedido da sua... me entrega a minha sacolinha com os legumes que eu estou precisando pelo WhatsApp, né? E eu noto que isso vem para ficar, né? Não tem e tu vai analisar... Tu vai analisar de outra forma, é toda questão de nichos, né? A gente vai pegar o orgânico, que é muito falado, são tudo nichos de mercados, basicamente, que tu tem como atender. Todos eles são bons. Não é que um tem que lutar contra o outro, que nem algumas pessoas acham. Todos eles são bons e são nichos específicos. Tem gente querendo comprar de uma forma, tem gente querendo comprar de outra, consumir no caso. Então, o produtor em si, essa cooperativa, eu acredito, ela tem que criar essa expertise de buscar esses consumidores e organizar, de certa forma, a fidelizar tanto esses consumidores, como também aumentar o valor agregado, que é o que nós estamos comentando aqui com o marketing, né? Tu fidelizar um cara, tu saber que esse cara vai pegar toda semana tanto de alface, tanto de cenoura, tanto produto, né? Então tu te facilita tanto como fidelizar um produtor, como também a questão de saber quanto tu precisa produzir sem ter perdas, como tu diminuir também a quantidade de produtos que tu perdeu no transporte, alguma coisa, porque tu vai ter uma embalagem um pouco melhor, tu vai ter todas essas questões,
E muitas vezes a possibilidade, se trabalha com frutas, por exemplo, de criar uma agroindústria junto, e aquele que está um pouquinho mais feio, que não é tão bonito aos olhos, vamos dizer assim, mas ainda está bom, pode ser processado e vendido em compotas e outras coisas. Então, é que nem tu comenta, abriu oportunidade de muitas coisas. Mas olha que legal isso que você falou, que é muito interessante, né? Por exemplo, eu tenho aquele pequeno produtor, eu tenho um médio produtor, eu tenho um grande produtor. Aquele pequeno produtor, que é o tiozão, certo? Ele não está podendo ir mais para feira, tá certo? Aí vem, como é que você chama? É guri? Não, aí no sul. Vai o filho, né? Guri, filho? Vai o guri, piazão. Vai o piá, né? Ele com o WhatsApp, ô pai, eu tenho um negócio diferente. Não, fica quieto aí, filho, não faz isso não, peraí, não. Vamos mandar um panfletinho virtual para falar que a gente vai toda semana entregar, que vai custar tanto, ele tenta. Aí aquela pessoa também que não tinha o costume de ir na feira, não está podendo sair, mas ele está acabando com aquele negócio na casa dele, está sem jeito de sair para comprar. Vou experimentar esse negócio. Aí quando vê, mudou o hábito, né? Então nesse primeiro nicho, às vezes a crise força a gente a sair do quadrado, né? Então eu acho que eu tenho visto isso acontecer por onde que a gente vem, né? E realmente aquele que tem um pouco mais de resistência, com esse marketing, né? Aquele médio, né? Nós aqui do lado do nosso estabelecimento, a gente dava assessoria para um restaurante, né? Aí meus filhos encontrou com eles na rua e eu falei assim, nossa, a gente não estava dando tanta importância com a questão do atendimento, do marketing, da página da internet, um cardápio virtual. Se não fosse tudo aquilo que vocês tinham preparado para a gente, nós teríamos quebrado, né? Então, isso aí eu pego aquele do meio, né? E um grande, né? Muita da gente aí, eu estava no armazém, que eu certifico soja também, né? Aqui um abraço pro pessoal da SAAG. A gente produz toda a soja certificada que vai para a Coca-Cola, né? Fazer aquele leite avesso, né? Eles estavam comentando assim, olha, você vê, talvez o valor agregado num suco de soja, às vezes a pessoa não vai ter condição de consumir, mas a pipoca estourou o consumo, literalmente, né? Então, quer dizer, tem esses nichos, mas que com o marketing, com tudo isso, é importante a pessoa ter um posicionamento, né? E a certificação, a gente percebe que está todo mundo atrás de uma saudabilidade. Do seu ponto de vista, o que você está vendo acontecer a nível de certificação aí no Sul? Eu acredito que não só no Sul. Primeiramente, também mandar um abraço aí para o Loyola, que está nos ouvindo. Mandou um abraço aí para nós. Eu vejo que isso está acontecendo a nível nacional até, né? Tu vai analisar tanto produção primárias, né? Que nem a gente comentou, a questão de grãos, e principalmente a parte de hortifruti, né? Essa questão de certificação já está, principalmente o hortifruti, já está acontecendo, e até a gente deu uma comentada do pessoal da Brada, tá cada vez mais quantidade de produtos estão sendo obrigatório tu ter toda essa certificação para tu conseguir gerar uma venda lá para fora, ter uma exportação disso. É uma coisa que está se tornando obrigatória já. E eu vejo que isso vai se tornar obrigatório não só para os hortifrutis, mas também para toda a parte de grãos. Porque futuramente vai a China, vamos dizer assim, vai comprar. Quanto mais certificado tu ter, mais difícil vai ser eles barrar uma carga, né? Porque tu tem todo o processo como foi feito, então tu diminui até o teu custo lá no final, muitas vezes de uma devolução de algum produto, que a gente sabe que basicamente vai fora, tu não utiliza mais para nada. Então tem todas essas questões. E também eu vejo que vai ser uma forma do produtor se profissionalizar cada vez mais e ter uma questão mais consciente também de consumo de insumos e por aí vai. Entradas de fungicidas, entrada de inseticidas. Essa palavra profissionalismo acho que é fundamental, né, Cassiano? Porque hoje não tem mais espaço, né? Hoje a gente saiu de um agro que era arcaico para um agro tecnológico.
vamos dizer assim, né? Isso e provocou mudanças drásticas, né? Sim, e a gente vai pegar a questão que a gente fala de profissionalismo, basicamente tu começar a realmente trazer como uma empresa, porque tu tem que ter calculado quanto tu gastou para produzir isso. A maior parte, a gente sabe hoje ainda, dos produtores, principalmente menores, que não tem uma gestão tão forte em cima, eles acabam fazendo muito por cima, assim, só os gastos, só que não tem toda aquela questão de custos fixos, que entra todo o maquinário, a questão de horas trabalhadas, né? Então tem diversas coisas que poderiam estar entrando nessa administração, vamos dizer assim, que muitas vezes não são observadas, e isso é muito preocupante de certa forma, porque é mínimas coisas. Vi agora que o seu Paulo Arbex também entrou, questão no caso na questão de plantabilidade, que nem ele comenta, né? A gente não percebe que de tu simplesmente andar numa velocidade correta, tu acaba aí perdendo mais de 8 sacos, muitas vezes, de produção de uma soja, simplesmente porque tu não está fazendo um manejo correto, né? Tu não tem esse cuidado, essa profissionalização que a gente comenta em manter os processos corretamente. E quando tu entra na parte de certificação, isso quase se torna obrigatório. Não vou dizer, claro, a parte de tu andar na velocidade correta, mas... Fazer um planejamento agronômico, fazer um acompanhamento mesmo, porque hoje, às vezes, eu chego em 90% das propriedades médias e pequenas, às vezes o cara não tem o mínimo de boas práticas agrícolas, né? Ou seja, uma análise de solo, uma análise de folha, nunca fez, né? E daí a gente entra na parte que a princípio a gente é engenheiro agrônomo, né? Engenheiro, ele trabalha com números, trabalha com dados e faz a questão da engenharia, que é todo o juntar disso aí e arrumar de uma certa forma, e muitas vezes a gente vira palpiteiro, porque tu não tem essas informações na mão. Te falta essas informações, te falta para tu conseguir desenvolver alguma questão, né? Então, cada vez mais, eu digo assim, os engenheiros agrônomos tem que ser engenheiros agrônomos, porque tu vai ter esses dados na mão e daí vão te largar. E agora tu vai ter que fazer. E como é que tu vai fazer? Como é que tu vai planejar? Né? Na verdade, então assim, esse 99% das fazendas que a gente passa pelo processo de certificação, às vezes eles estão em busca do mercado, uma exportação para a Europa, para o Japão, para a China, né, ou para os Estados Unidos. Isso que move eles a se certificarem. No passar dos anos, eles me falam, Mércio, o que é mais valorizado por mim hoje, eu consigo enxergar, é a gestão, né? Uhum. E a gente tem notado também que é uma coisa muito séria, que foi até o mês retrasado, a gente fez uma série de lives sobre sucessão, né? E é uma coisa que está sendo muito preocupante no agro, né? Porque o pessoal foi envelhecendo, os filhos foram estudar fora e acabaram ficando e não tem quem ter sucessão dentro da propriedade, né? Uhum. Então eu acho assim que também a partir da gestão, da organização interna, né, ele também possa transformar num ambiente mais propício para que ele possa passar a bola, né? Como é que está essa questão aí? Você consegue enxergar isso também? Eu vejo que aqui, pelo menos, vou trazer a realidade que eu observo aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na nossa região. Tem muito pessoal mais velho, vamos dizer, que é o que está se mantendo no campo até se aposentar, vamos dizer assim. Depois vai continuar até no campo, mas não produzindo tanto, muitas vezes arrenda a terra, alguma coisa. Uma quantidade muito grande de filhos, que nem tu comentou, saiu de casa, né? Foi para a cidade, vamos dizer assim. E eu acredito que tem muitos voltando, principalmente esses que estão saindo, que têm uma propriedade um pouco maior e estão saindo estudar para trabalhar novamente na propriedade, muitas vezes. Só que esses produtores menores, a quantidade que está acontecendo isso, eu vejo que é muito pequena ainda e não vai aumentar. Porque muitas vezes já o pessoal está um pouco mais endividado, menores que eu quero dizer 20 até 30 hectares, né? O pessoal está um pouco mais endividado ou não consegue dar aquele tombo, vamos dizer, de aumento de produção. Claro que não é todos, né? Mas eu vejo que é uma boa maioria. E eu vejo que esses produtores, os filhos não vão voltar, porque muitos já estão estabelecidos na cidade, já estão trabalhando, já têm sua vida na cidade,
e que vão acabar sendo engolidos, vamos dizer assim, pelos um pouco maiores ou aqueles que não são tão grandes, mas estão voltando, né, os filhos que estão voltando desses um pouco maiores. Porque é bem que nem tu comentou, a gente teve uma mudança muito grande nos últimos anos. Teve muita gente que saiu, tem gente que está voltando também. Mas a quantidade de pessoas na cidade é muito maior. E a necessidade de mão de obra, muitas vezes no campo, quando tu já tem uma área mecanizada, ela não aumenta tanto de uma hora para outra. Só se a gente entrar nessa parte daí, que tu vai entrar nas agroindústrias, de certificação, né, toda essa questão de fazer um marketing junto. Daí muitas vezes é uma possibilidade desse filho do agricultor voltar, porque ele está trazendo uma coisa diferente. Mas ele simplesmente voltar porque o pai tem o patrimônio, que seria as terras, quando é menor, eu não vejo tão fácil isso acontecer, né? Mas está acontecendo em alguns casos. Eu fico até feliz, né, por um lado, de ver essa migração invertida, né? Porque era um ponto que a gente fica em stand-by, porque o pequeno, a tendência dele, eu acho também que a gente tem que ter algumas políticas, né? E juntamente com isso, eu acho que a questão do cooperativismo, a questão da educação dos filhos também, para que esteja no negócio e que ele possa gerar algum valor e que ele possa também trazer a família, né? Eu vejo muito isso na uva, no vinho, né? Que eles podem, à medida que eles vão crescendo, eles já vão comprando um pedacinho de terra para você plantar a sua lavourinha ali e continuar junto com ele, né? Aí na hora que você passa com cereais, com arroz, a coisa vai... Muda bastante. Só para complementar um pouquinho o que eu havia comentado, na nossa região aqui tem muita área leiteira, né? A microbacia leiteira, vamos dizer, o Noroeste, Rio Grande do Sul, é uma das que mais produz no Brasil. A primeira ou segunda que mais produz no Brasil. No caso, a gente vai pegar por micro-regiões, né? E o que eu trabalhei esse período, que nem eu comentei contigo, com assistência técnica a produtores de leite, enquanto eu estava fazendo a faculdade, já trabalhava como técnico em agropecuária, tu analisava uma coisa muito interessante. Em produtores que tinham filhos menores, e esses produtores eram mais novos também, ou o filho estava trabalhando junto com o pai, o investimento era feito, a assistência técnica era dada, né? E tinha um aumento real de produção e melhora de vida. Já em produtores que os filhos já foram embora, não pensavam em voltar, vamos dizer, não tinha alguém para tocar, basicamente estava esperando se aposentar para parar com a produção. Então, independente do tamanho da área, né? Então eu vejo que é muito essa questão de tu ter um futuro para quem dá. Tipo, o produtor não vai investir e mudar todo o manejo dele se ele não ter alguém para pegar e continuar isso. Mas quando ele... bola, né? Exato. Mas quando ele tem esse filho, muitas vezes voltou da cidade, que nem tu comenta, daí ele consegue fazer isso, e investimento hoje para agricultor, principalmente de agricultura familiar, tem bastante e com juros muito bons, né, para produção. Então, é muito convidativo, vamos dizer assim, né? Eu acho assim que, pelo um retrato de tudo isso que nós conversamos, está sendo um papo bem descontraído, inclusive, né? O pessoal, espero que o pessoal tenha gostado. É muito importante a gente ficar antenado, né? Porque para a gente poder ter a percepção na hora da oportunidade passar, a gente poder abraçá-la. Então, hoje nós falamos muito sobre o marketing institucional a nível de país, né, que a gente tem que ter algumas políticas, a importância desse período a gente estar aberto a mudanças, né, e as novas tecnologias para que a gente possa estar comercializando a nossa produção de maneira diferenciada e com valor agregado, né? E a questão da sucessão, que a gente tem que trabalhar e que talvez a certificação, implementando uma gestão, tenha a importância do proprietário, principalmente o pequeno, poder ter para quem passar, e isso é um fator motivador, né? Com certeza. De qualquer forma, a gente quer abrir também para o pessoal que queira fazer algum tipo de pergunta para a gente, né? E mais importante, né? Porque a participação de todo mundo, nós vamos estar disponibilizando essa nossa live também em podcast, para a gente poder estar para o nosso público esse nosso bate-papo descontraído de hoje.
trabalhar firmemente nessa questão da gestão e saber transmitir para o seu público-alvo essa qualidade, que é isso muito importante. Eu queria abrir agora para você, Cassiano, para que você possa fazer as suas últimas considerações, para que a gente possa abrir para perguntas. Bom, primeiramente agradecer o convite aí para participar da live. Futuramente teremos um podcast gravado aí com o Márcio também, falando um pouquinho sobre certificação e sobre café, né? E também convidar o pessoal a nos seguir nas nossas redes sociais, a ouvir nossos podcasts aí, tem um conteúdo toda semana sendo disponibilizado. Às vezes temos 2 episódios na semana, né? Não é todas as semanas, mas temos alguns especiais. Temos um projeto novo que está para entrar aí, que o primeiro episódio vai ser com Chico Graziano até. Então, fica aí o convite para todo o pessoal e ficamos abertos às perguntas aí. É isso. De qualquer forma, a gente vai estar disponibilizando todo esse conteúdo. Estamos abertos nas nossas redes sociais para que queiram fazer perguntas após a gente publicar. Nós vamos estar respondendo normalmente, tá certo? Com certeza. Enfim, Cassiano, foi um prazer enorme estar com vocês, tá certo? Espero a gente poder estar gravando alguns podcasts aí, levando algum tipo de conhecimento aí. Agradeço você ter aceitado o nosso convite. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes, né? E também quem está assistindo. Quem gostou, não esqueçam de curtir nossas redes sociais. Parece que tem aqui uma pergunta aqui da Karina, né? Para minha região, a questão do marketing está sendo extremamente diferencial devido ao coronavírus. A questão das visitas nas propriedades ficaram mais restritas, principalmente aqueles que estão tentando, né? Então, inserir na propriedade. Você responde? Podemos responder. Acredito que isso está acontecendo em todo o Brasil, né? Muitos produtores, principalmente se a gente vai pegar na parte comercial, não querem receber, vamos dizer assim, os vendedores, os representantes das marcas. E dá para entender também a parte deles, né? Que pega produtores maiores, não vão querer. Recebem muita gente por dia, né? São muito assediados, vamos dizer assim. Então dá para entender totalmente a questão deles não querer receber e é questões que estão passando e vai mudar na questão de atender o público também, né? É uma coisa nova para todo mundo e eu vejo que o coronavírus aí vai acabar mudando muito o nosso dia a dia, né? O comum que a gente tinha, como era antigamente, vamos dizer assim. Mas a gente vai ter que se reinventar todo dia para tu conseguir ter e até melhorar alguns processos, né? Como a gente tinha comentado, em São Paulo tem muitas empresas já tirando, desalugando, vamos dizer assim, cortando contratos de aluguel que vão mudar totalmente a forma de se trabalhar, né? Mantendo, então, só a questão de home offices e não ter um gasto tão alto na questão de aluguel. Então tem diversas coisas aí que vão mudar e a gente vai ter que ir se adequando aos pouquitos. Karina, eu acho que uma dica, assim, eu também estou passando muito por isso nas regiões que eu tenho viajado, tá certo? É que a palavra de ordem era uma coisinha que anteriormente a gente não prestava atenção, né, Cassiano? Que é a segurança alimentar, né? A higiene, né? Hoje, por exemplo, a gente passa nas unidades de saúde e a gente vê que não tem aquele movimento que tinha anteriormente, porque as pessoas têm medo de se contaminar. Hoje a gente tem diminuído as questões de gripe e algumas situações aí pelos hábitos de higiene, de lavar as mãos, proteger com a máscara, né? Então isso tem se propagado menos questões. Então a saudabilidade, a higiene que tinha que ter anteriormente e mais essa questão de nos forçar em comunicar e vender de uma forma diferente e nos posicionar de uma forma diferente juntamente com o nosso público-alvo, né? Hoje, por exemplo, eu fui fazer compra, eu ia sempre no supermercado, eu fiz tudo via WhatsApp, tá certo? Então,
a compra do supermercado, a compra da verdura, do leite, tá certo? Então, infelizmente, aquele produtor que não tem acesso ou tem resistência a usar um smartphone, vai ficar cada vez mais complicada a vida dele. Ele vai ter que vender o seu leitinho lá, vai ter que fazer seu doce, vai ter que ter seu cardápio virtual e vai ter que informar seu cliente, né? E isso não fazia parte anteriormente da nossa rotina. Pensa o senhorzinho de 90 anos com smartphone, né? Então, mas eu tenho clientes meus que têm 90 anos e que estão vivenciando isso de uma forma fenomenal, né? Então, é pensar fora do quadrado. A dica que a gente dá hoje, ter a sua paginazinha, qualquer um consegue fazer, passar seu contato via WhatsApp, um cartãozinho de visita, é marketing, tá certo? É você estar uniformizado, usando todos os equipamentos de higiene na sua propriedade, mostrar isso, né? Fazer uma live todo dia, olha, estou tirando meu leite aqui, olha como é que é a limpeza, estou levando segurança alimentar, tira uma foto lá da organização dos seus estabelecimento, isso tudo vende, né? E aí a pessoa começa a perceber assim, nossa, eu vou dar uma chance para esse cara aqui, vamos ver se vai chegar na hora. Aí, na hora que ele dá essa chance, você demora um século para entregar, aí você vai perdendo. Então, não só ter uma estratégia para abrir novos clientes, como uma estratégia para manter esses clientes que você conquistou. E aí você vai sair mais fortificado dessa área, né? Dessa crise, entre aspas, porque o agronegócio, independentemente, diferentemente dos grandes e médios centros e interior, ele não parou, né? Eu, por exemplo, ainda não parei nenhum dia, né, de fazer. O que mudou foi meu hábito. Às vezes a consultoria era presencial, eu faço a consultoria virtual, online, mas a gente continua atendendo de uma forma. E isso também vai melhorar a minha qualidade de vida no futuro, porque eu estava fazendo uma conta. Eu ando 10 mil quilômetros por mês, certo? Muito delas de veículo, ou seja, eu passava 12 dias do meu mês dentro de um carro. E hoje eu estou me tornando mais produtivo, estou me desgastando menos e o atendimento da mesma forma, né? Então, lógico que o tete-a-tete, a gente conversar, tomar um chimarrão, é bom demais, botar a prosa em dia, a conversa, né? Isso aí faz parte do hábito. Mas agora a gente está sendo mais objetivo, a gente não está perdendo tanto tempo com coisas que não eram úteis, né? Eu acho que é isso, Karina. Não sei se a gente conseguiu responder para você, tá certo? Mas não se esqueçam, né? A gente está quase estourando o nosso tempo, mas eu acho que ainda dá tempo. Se tiver mais alguma pergunta aí, nós estamos disponíveis. Só fazendo um adendo aí que tu comentou. Só fazendo um adendo do que tu comentou, dessa parte, muitas vezes, do produtor pegar e fazer uma live ali mostrando como é que tira leite, por exemplo, né? Mostrando toda a parte de higiene, coisa. Muitas vezes essa é uma coisa que falta para mudar a visão do agro para o pessoal da cidade, vamos dizer assim, né? Para o consumidor final. Porque muitas vezes ele não conhece como é que é lá no interior. Ele nunca viu uma vaca na vida, não viu uma galinha viva na vida, né? Então, mostrar como é feito os processos também é muito importante. E muitas vezes isso é o que está faltando, e por isso que a gente não consegue chegar lá. E daí, muitas vezes, quando aparece alguma coisa do agronegócio, é algo negativo postado pelo pessoal mais da mídia, vamos dizer assim, né? Que também não entende nada de nada do agro e que quer palpitar, vamos dizer assim. Então, quem sabe o produtor, essa grande gama de pessoas que são produtores que nós temos, mostrando o que realmente acontece lá e todos os processos qualificados e com muito cuidado que é feito na produção do alimento, isso pode vir a trazer uma visibilidade muito maior, né? Então eu acho que é isso, a gente poder mostrar os processos que acontecem dentro do nosso sítio, da nossa fazenda, ter sempre disponível no seu bolso um cartão de visita, para que você possa, naquele momento que aparecer o negócio, você contactar ou deixar seu contato, né? Se tornar presente na vida do seu cliente final e tentar agregar valor de alguma forma através da sua
cooperativa, através da sua associação, ou até mesmo de você, se for um grande produtor, estar presente em rodas de negócio e comercializar diretamente sua produção. De qualquer forma, eu agradeço muito, Cassiano, pela oportunidade de conhecer melhor, para ter um papo com o seu público. Espero a gente estar se encontrando novamente, espero que você tenha gostado de estar conversando com a gente, e em breve a gente está podendo fazer um podcast juntos. Um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Muito obrigado aí pelo convite, um grande abraço e até a próxima, então, aí que vai ser meio logo. Valeu, um abraço. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bom?